Já iniciou a gravação? Ah, que bom. Então, tá bom. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 46ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 14 de março de 2023, reunião ainda no formato híbrido. Saúdo o nosso convidado, o doutor Motaurício Alquete Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Peço vênia para saudar os demais membros desse colegiado em nome nosso ilustre decano, querido amigo doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente os nossos servidores e os nossos colegas que nos acompanham hoje só no modo virtual, não temos aqui colegas aqui no formato presencial. Então, saúdo os promotores, as promotoras de justiça, procuradores e procuradoras que nos acompanham no modo virtual. Primeiro item da pauta, como de praxe, é a nossa ata da reunião anterior. Eu indago a esse colegiado se há alguma observação. Se não houver nenhuma observação, tendo em vista que a ata foi enviado a todos os membros desse colegiado, podemos aprová-la. Podemos aprovar, então, a ata da última reunião. Rapidamente, no item dos avisos, nós temos aqui a aposentadoria do doutor Carlos Henrique Mundi, 41º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, publicada no Diário Oficial, dia 10 de março de 2023. Doutor Mundi foi corregedor do Ministério Público. Eu queria aqui fazer uma menção ao doutor Carlos Henrique Mundi, um querido amigo. Tive a honra de trabalhar na sua gestão enquanto corregedor-geral, então fica aqui o voto de louvor. Pergunto se podemos aprovar o voto de louvor pela aposentadoria do Dr. Carlos Henrique Mundi, procurador da Procuradoria de Justiça Criminal. Assim como também pela aposentadoria também de um queridíssimo amigo também, Dr. José Heitor dos Santos, 17º Promotor de Justiça de São José do Rio Preto, publicada esta no dia 11 de março de 2023, Diário Oficial. Dr. José Heitor fez história também em São José do Rio Preto, região, um grande também promotor de justiça que nos deixa para a aposentadoria. Então, também podemos aprovar que isso todos concordarem o voto de louvor. E o nosso doutor Nelson Roberto Bugalho também aposentou-se, publicado também no dia 11 de março, 16º Promotor de Justiça da capital. Doutor Nelson, um histórico de atuação em Presidente Prudente, na área ambiental, aí, com a construção de um grande trabalho aí na área ambiental do Ministério Público, enveredou para o lado político, prefeito de Presidente Prudente. Recentemente estava aqui na nossa equipe de recursos especiais e extraordinários, o doutor Nelson Bugalho, que também tem uma trajetória aí muito bonita na instituição Ministério Público. Então, indago aos colegas, podemos aprovar votos de louvor pelas aposentadorias dos doutores Mundi, José Heitor e Nelson Roberto Bugalho. Podemos aprovar, colegas? Sim, com certeza. Aprovado. E voto de pesar pelo falecimento da senhora Mirtes de Otaviano, que é sogra do doutor Carlos Frederico Coelho Nogueira, procurador de Justiça aposentado, mãe da nossa querida amiga também, doutora Cíntia Terezinha Milose Otaviano Nogueira, que é procuradora do Estado, é esposa do doutor Carlos Frederico Coelho Nogueira, procurador de Justiça aposentado. Registro meu professor no cursinho preparatório para concursos e acredito de muitos aqui. Então, podemos também registrar votos de pesar. Dito isto, passamos à fase das comunicações dos ilustres membros deste colegiado, com a palavra, doutor Saad Mazlum.
Muito obrigado pela concessão da palavra. Saúdo primeiramente Vossa Excelência, doutor Mário da Rubra, eminente Procurador-Geral de Justiça. De igual forma, saúdo o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurice Occhetti, também uma grande honra e satisfação. Saúdo, de igual modo, a eminente conselheira, secretária deste colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo também o doutor João Machado de Araújo Neto, nosso professor, todo respeito a Vossa Excelência, e os demais ilustres membros deste conselho, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil, doutor Jurandir Norberto Massura e o eminente colega também, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Saúdo igualmente a todos os integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e também aqueles que permitem a realização, com o seu trabalho, de sessões como esta, sempre a contento. Eu gostaria de trazer aqui, primeiramente, lembrar, né, e ressaltar que nós estamos na Semana do Consumidor. E amanhã, especificamente, no dia 15 de março, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, uma data que foi escolhida em homenagem ao então presidente John Kennedy, que em 1962 ressaltou, num discurso que fez, a necessidade de proteger os direitos dos consumidores e garantir que suas vozes sejam ouvidas. E desde então essa data se tornou um marco importante na luta pela defesa dos direitos dos consumidores em todo o mundo. Hoje, portanto, sou procurador-geral, eminentes colegas, eu gostaria de prestar uma homenagem, aliás, uma merecidíssima homenagem a todos os profissionais que atuam na área de proteção ao consumidor, em especial aos promotores de justiça, aos procuradores de justiça que trabalham incansavelmente para garantir a defesa dos direitos do consumidor. Fica aqui, portanto, feito esse singelo registro, essa minha singela homenagem a todos os colegas. Eu quero trazer também um outro tema bastante importante e caro ao Ministério Público, que diz respeito ao princípio da simetria com a magistratura paulista. Todos nós, creio que todos receberam, acredito, eu recebi aqui um ofício encaminhado pela Associação Paulista do Ministério Público, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça, a Vossa Excelência, o Procurador-Geral, e creio que é do conhecimento de Vossa Excelência, de todo o seu gabinete, seu staff. Nesse ofício dirigido a Vossa Excelência, a presidência da Associação Paulista do Ministério Público faz o seguinte relato, que eu vou me permitir fazer a leitura breve desse parágrafo, e de mais alguns, para que se possa bem compreender a situação. Diz o presidente da associação em ofício dirigido a Vossa Excelência, em requerimento datado de 13 de novembro de 2018, protocolado número tal, reiterado em 24 de janeiro de 2020, esse ofício que eu estou lendo é também uma reiteração recente agora desse mês. Esta entidade de classe, após análise dos institutos da diária, indenização do serviço prestado fora da sede ou da comarca de lotação, da gratificação pelo exercício cumulativo do cargo ou função de execução e da gratificação pela prestação de serviços de natureza especial, espécies de trabalho que no gênero implicam em serviço extraordinário, formulou vários pedidos para salvaguarda de questões remuneratórias dos membros do Ministério Público. Aqui ele faz uma breve explicação, ele frisa que há exemplo, que a fixação de valor base da diária, da gratificação pelo exercício cumulativo de cargo ou função da execução e da gratificação de prestação de serviços, em fração com expressão numérica diversa de 1/30 do subsídio da entrância final, bem como, e para efeito de licença compensatória, a adoção do corte permitindo-se a indenização não somente daquilo que trespassaram ao teto remuneratório, implicam
consoante dantes já frisado, em desequiparação com os critérios utilizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Frisa o eminente presidente da associação que o Tribunal de Justiça Paulista, desde a Resolução 798/18, devidamente publicada, adota simples e eficiente métrica, aquilo que poderia ser chamado, no gênero de serviço extraordinário, é convertido em dias passíveis de indenização, e coloca entre parênteses licença compensatória. E cada um desses dias já convertido, e é indiferente o fato gerador que lhe deu aso, é indenizado em valor correspondente a 1/30 do subsídio do magistrado. E aqui o óbvio. Vê-se claramente uma distorção estipendial entre as carreiras, não obstante o teor do artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal e o princípio esculpido na Resolução 133 do Conselho Nacional de Justiça, que é a referência ao princípio da simetria, que está na Constituição Federal. Depois ele narra aqui vários exemplos, demonstrando os seus argumentos, como reforço de argumento, e também ressalta que tem-se aí, senhor Procurador-Geral, uma hipótese casuística, dentre outras tantas que poderiam ser citadas, que demonstra, pela diferenciação de critérios utilizados, a ausência de paridade vencimental, termo adotado no gênero entre Poder Judiciário e Ministério Público Paulista, em detrimento dos membros do parquê. No ofício são feitas outras considerações, e no final é feito o requerimento. Vossa Excelência tem esse ofício, datado de 1º de março de 2023. Então, veja, senhor Procurador-Geral, que é uma questão bastante cara, de muita relevância para o Ministério Público de São Paulo. Nós não podemos permitir, doutor Mário, que essa situação permaneça, que ela se prolongue. Veja que é desde 2018 essa situação, esse requerimento, dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça, até hoje, sem solução. Isso é muito importante, isso é muito grave. Então, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência qual o encaminhamento que está sendo feito para essa relevante questão, como se pretende dar esse encaminhamento, porque isso vem se arrastando desde 2018. No mais, além dessa última consideração que eu fiz, eu desejo a todos, eminentes colegas, uma ótima reunião. Muito obrigado. Anotado aqui ao final, eu falo, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo também os colegas que nos assistem, bem como nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, a vaga do 5º Constitucional é tema da nossa reunião administrativa, que realizar-se-á logo a seguir. Mas confesso que fiquei surpreso com o grande número de promotores de justiça inscritos. Aí passei a refletir aqui com os meus botões, né? Seria pela falta de perspectiva na ascensão da carreira aqui do Ministério Público? Evidentemente que eu não posso afirmar que a falta de perspectiva na ascensão na carreira seja o motivo que ensejaram tantas inscrições de promotores de justiça. E também não disponho de nenhuma informação nesse sentido, mas confesso que eu fiquei tentado a analisar tal possibilidade. E passei a me perguntar, hoje, qual seria a perspectiva do promotor de justiça ser promovido a procurador de justiça?
Senhores, as perspectivas são reduzidíssimas, né? As vagas, como sabemos, são abertas a conta-gotas. E nessa linha, prossigo. Promotor de justiça pode concorrer ao conselho? Promotor de justiça pode concorrer ao órgão especial? Pode o promotor de justiça se candidatar ao cargo de procurador-geral de justiça? A resposta é negativa, como sabemos. É certo que o promotor de justiça, senhores, não pode fazer parte nem sequer da banca de concurso. E nós temos brilhantes promotores de justiça acadêmicos que poderiam, com tranquilidade, fazer parte da banca de concurso, do órgão especial, do conselho. E o que é mais curioso, né? E abro aqui um parênteses, que a democratização é uma proposta que consta do programa de todos os candidatos a procurador-geral de justiça, sem exceção. Eleitos, o tema cai no esquecimento, infelizmente. Mas aqui estamos apenas suscitando o debate sobre o 5º constitucional e os motivos do grande número de inscrições de promotores de justiça. Seria, senhores, pela falta de perspectiva de ascensão na carreira? Deixo a pergunta para a reflexão de todos. Essa é a minha contribuição para a discussão desse tema. Muito obrigado e desejo a todos uma boa sessão. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Marlos Sarrubo, agradecendo o uso da palavra, a concessão da palavra e, desde logo, saudando Vossa Excelência. Doutor Moutaurich Selquete Souza, nosso digno corregedor, doutora Tatiane Vigiane Bicudo, nossa secretária, demais conselheiros, a quem peço a licença para proceder à saudação, na figura, na pessoa do nosso digno decano, Dr. João Machado de Araújo Neto. Também não deixando de saudar a todas e a todos aqui presentes que assistem esta sessão na data de hoje. Senhor Procurador-Geral, eu teria duas preocupações ou duas questões a trazer à Vossa Excelência e também para conhecimento dos demais conselheiros aqui presentes. Nós estamos experimentando na cidade de São Paulo verdadeiros dilúvios. Dilúvios estes que acabam fazendo com que a cidade inteira fique embaixo d'água, me permitam a expressão aqui utilizada. E não tenho visto e trouxe a este conselho, em data recente, um dado em relação à Sabesp e em relação a bairros específicos, aonde no lugar de prestar um serviço, vem prestando um desserviço. E tem, diante desse desserviço, devendo mais de 96 milhões de reais em multas por conta de um mau serviço prestado. Fica aqui apenas a minha observação, até porque esse conselho deliberou que não teria a capacidade ou a possibilidade de requisitar procedimentos nesse sentido, porque, por consequência, estaríamos impedidos de nos manifestar em eventuais recursos, mas indagaria Vossa Excelência se existe uma ação efetiva, se o Ministério Público está agindo e não apenas atento em relação a estes episódios. De um outro lado, senhor Procurador-Geral, talvez não só fazendo coro, concordando plenamente com o que disse o digno conselheiro doutor Saad, mas eu indagaria Vossa Excelência, porque também é a terceira vez que trago a este conselho a questão referente ao chamado auxílio acervo. E Vossa Excelência teria afirmado que o tema estaria em estudos. Então, indago a Vossa Excelência se esses estudos já foram concluídos
E se não foram concluídos, se há alguma perspectiva para que possam ser concluídos e que ele possa ser efetivamente implantado. Fazendo aqui menção e coro ao que disse o Dr. Saad Mazloum, a questão referente à simetria. Nós já estamos há muito tempo, até porque o Poder Judiciário já vem pagando o auxílio acervo, nós estamos cada vez mais nos distanciando dessa simetria. E talvez, doutor Giuliotti, aqui esteja a resposta para uma das indagações de Vossa Excelência. A despeito da questão de que o promotor de justiça ele só pode ser candidato a procurador-geral quando há um discurso eleitoral. Entretanto, a partir do momento em que há uma efetivação, isso nunca mais é levado em consideração. Nós estamos no fim de um mandato e até esse momento eu não vi nenhuma conduta, e me perdoe se estiver errado, posso estar totalmente equivocado, mas nenhuma ação efetiva para que o promotor, a promotora de justiça possa estar em cargos de administração superiores. Até porque, como bem salientou o doutor Pedro Giuliotti, pode ser desembargador, mas não pode ser conselheiro, mas não pode compor banca de concurso. E nós vemos brilhantes colegas sem a mínima perspectiva de se tornarem procuradores de justiça sequer. Fica aqui, portanto, ou ficam aqui, portanto, essas minhas considerações, desejando a todas e a todos uma excelente, uma profícua, uma sessão com muita paz, com muita tranquilidade e sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar os promotores e as promotoras de justiça que acompanham a presente sessão, assim como cumprimentar os nossos colaboradores. Inicialmente, eu quero aderir às manifestações e às preocupações exteriorizadas pelos conselheiros Saad Mazloum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Quero também aqui registrar o meu reconhecimento e minha admiração pelos colegas que se aposentaram, o nosso ex-corregedor, Dr. Carlos Henrique Mundi, o Dr. Nelson Roberto Bugalho, que se destacou na área do meio ambiente, numa atuação propositiva na comarca de Presidente Prudente, comarca cidade essa que ele também teve a oportunidade de governar. E quero aqui registrar também um reconhecimento todo especial ao Dr. José Heitor dos Santos, que, no meu sentir, é o que pode ser apontado como um exemplo de promotor de justiça. Dr. José Heitor, durante 15 anos, foi promotor em Mirassol. E ali, num trabalho silencioso, mas com grande retorno para a sociedade, ele defendeu com galhardia, competência, de uma forma muito clara e objetiva a necessidade de respeito às crianças e adolescentes. Foi graças à ação dele que a evasão escolar diminuiu brutalmente em Mirassol na época em que ele foi promotor de justiça, desenvolvendo um projeto muito simples chamado de Mutirão da Criança, em que ele recebia mensalmente a lista de presença das escolas de Mirassol. E todas as vezes que ele observava que uma criança tinha faltado pelo menos 5 vezes, ele chamava os pais. E quando os pais não tomavam providência, ele requisitava inquérito policial por abandono intelectual. Paralelamente, ele combateu também a exploração do trabalho infantil e tomou providências também frente ao poder público local para que fosse assegurado às crianças o direito à educação. Isso trouxe um preço muito caro a ele. Foi encomendada a morte do nosso querido José Heitor quando ele era promotor em Mirassol.
E isso foi apurado pelos nossos colegas do GAECO de São José do Rio Preto. Essa situação fez com que o José Heitor, durante muito tempo, tivesse que se deslocar com escolta e, posteriormente, ele foi promovido a São José do Rio Preto, aonde continuou a sua luta em defesa dos idosos, em defesa da sociedade, do patrimônio público e no combate à criminalidade. Um colega que dedicou a sua carreira às verdadeiras causas do Ministério Público, aquelas causas que atendem os mais humildes, os mais simples, os hipossuficientes, aqueles que são pessoas consideradas com vulnerabilidade. Então, eu quero aqui registrar que o Ministério Público de São Paulo, infelizmente, ele fica mais pobre na tarde de hoje, com a aposentadoria desses colegas, com colegas que, sem dúvida alguma, e o Zé Heitor é o exemplo disso, devem servir de parâmetro às gerações mais jovens. Então, são essas as minhas considerações e quero também desejar uma boa reunião a todos. Com a palavra, doutor Antônio Calil. Boa tarde a todos. Eu não tenho comunicações a fazer. Gostaria apenas de saudar todos que participam dessa reunião, na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, e desejo também uma boa reunião. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, doutor Jurandir Norberto Marsura. Excelentíssimo doutor Mário Luiz Sarrubo, saúdo Vossa Excelência, saúdo também o excelentíssimo Corregedor-Geral, doutor Maurício Alquete de Souza, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, o doutor João Machado de Araújo Neto, nosso querido decano, a pessoa de quem saúdo os demais conselheiros presentes, aqui pela ordem de votação, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil e doutor Bonilha. Quero também me aliar à homenagem feita pelo conselheiro doutor Saad, a todos os colegas que atuam na área do consumidor. E não tenho comunicações a fazer, desejando a todos uma boa reunião. Obrigado, doutor Jurandir. Com a palavra, doutor João Machado de Araújo Neto, nosso decano. Por favor, doutor João. Boa tarde a todas e todos. Saúdo o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Maurício Alquete de Souza. Saúdo a excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais excelentíssimos integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados e eficientes servidores. E, finalmente, saúdo os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta sessão. Desejo apenas uma boa reunião a todas e todos. Obrigado. Obrigado, doutor João. Com a palavra, nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo senhor Corregedor, digníssimos colegas que compõem esse conselho, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir e doutor João e doutor Bonilha, saúdo a todos, saúdo os nossos servidores que nos assistem aqui nos trabalhos, os nossos colegas que também participam dessa reunião, ainda que remotamente, e desejo a todos uma boa reunião. Me alio às palavras do Dr. Saad, parabenizando os colegas do consumidor, e também as palavras do Dr. Ponte, parabenizando o colega José Heitor pela excelência do trabalho realizado no Ministério Público, ao Dr. Nelson Bugalho, ao Dr. Mundi, que certamente farão falta. Dito isso, não tem mais comunicações e desejo a todos uma boa reunião. Tatiana, doutor Zé Carlos Mascara Bonilha. Boa tarde a todos e todas. Agradeço enormemente pela oportunidade de usar a palavra e me dirigir a este
seleto colegiado. Cumprimento o nosso presidente, o senhor procurador-geral, aos demais colegas deste Conselho Superior, assim como as servidoras, servidores, colegas que nos acompanham presencial ou virtualmente, salvo engano, hoje só na forma virtual. E desejo, evidentemente, a todos nós que tenhamos uma ótima tarde de trabalho. Eu quero me associar às preocupações externadas pelos que me precederam, conselheiros Saad, Marco Antônio, Juliotti da Ponte e Jurandir Marsura. E quero também aqui registrar os meus cumprimentos a todos aqueles colegas deste Estado que atuam na área do direito consumerista. O Ministério Público de São Paulo produziu e ainda produz grandes nomes nessa área importante da nossa atuação. E eu lembraria aqui de um ex-procurador-geral de Justiça, Dr. José Geraldo Brito Filomeno, 2 procuradores que atuam hoje na Secretaria da Procuradoria de Difusos, doutores Edgar e Marco Antônio Zanelato, e todos os demais colegas que estão na promotoria especializada da capital, a exemplo da doutora Ana Beatriz Frontini, há tantos anos na labuta diária desse tema tão caro, tão relevante à nossa sociedade. Quero lembrar aqui também com vocês e compartilhar que foi um então deputado federal por São Paulo, que depois se tornou governador do estado de São Paulo e hoje é ministro, que encaminhou o projeto de lei que resultou no Código de Defesa do Consumidor, instrumento extremamente importante para que o Ministério Público atue em defesa dos vulneráveis nessa área. Portanto, quero cumprimentar o Dr. Saad por ter lembrado dessa questão tão importante e a ele me associar aos cumprimentos em face de todos que se dedicam ao enfrentamento desse tema. No que diz respeito ao 5º Constitucional, matéria que está reservada para um tópico específico desta nossa reunião, e oportunamente cada um de nós poderá indicar os nomes que lhe parecem mereçam compor a lista sextupla. Eu agora faço apenas uma rápida observação, também aqui me associando ao preclaro conselheiro Pedro de Jesus Juliotti, e dizer que também recebi com certa surpresa a grande quantidade de colegas que manifestam o seu desejo de iniciar uma nova carreira no Poder Judiciário, deixando, mediante exoneração, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Temos 3 dezenas de colegas. Há aqui colegas que ingressaram em 1985 e até colegas que ingressaram no Ministério Público em 2016. Colegas que ingressaram no final dos anos 80, ao longo dos anos 90 e na primeira metade dos anos 2000. Colegas que estão na segunda instância e na primeira instância. Colegas que estão na capital e estão no interior. Portanto, há uma questão bastante difusa, não é fácil identificar o segmento a que pertence o colega que, por conta de uma vontade sua, personalíssima, muito pessoal, opta por deixar o Ministério Público e começar a carreira no Tribunal de Justiça. Nós não estamos aqui a especular, não nos cabe fazer qualquer especulação, mas me pareceu sinal que sugere uma reflexão por parte do Ministério Público a perquirir quais as razões que levam tantos colegas a desejar deixar o Ministério Público. Não custa lembrar que há uma década, aproximadamente, quando havia uma vaga para o 5º Constitucional, havia pouquíssimos colegas interessados. Houve situações em que houve a necessidade de prorrogação do prazo de inscrição, porque não havia 6 nomes para elaboração de uma lista sextupla. Uma ocasião, 4 se inscreveram. Terminado o prazo, houve a necessidade de prorrogação, salvo engano da minha parte, para que pudesse renovar a oportunidade e novos colegas se inscrevessem.
Hoje, no entanto, diante do surgimento de uma vaga, nós temos 3 dezenas de colegas dispostos a começar essa nova carreira. Eu cumprimento a todos, acho em princípio que todos têm condições de bem representar o Ministério Público no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não há melhores ou piores, não. É um projeto de cada um, absolutamente pessoal, e o Ministério Público estará bem representado, qualquer que seja o nomeado pelo governador. Todos indistintamente reúnem esses requisitos, mas eu recebo com alguma estranheza a informação dessa grande quantidade de colegas que estão dispostos a deixar o Ministério Público. Portanto, fica aqui esse registro, essa minha preocupação, com sugestão para que aprofundemos uma reflexão e saber o que de fato está a motivar que tantos colegas optem a essa altura por deixar o Ministério Público sem fazer qualquer juízo de valor e respeitando a opinião pessoal de cada um, que é legítima, que é lícita, que quer, evidentemente, dar continuidade à sua vida profissional no Poder Judiciário, deixando a nossa instituição. Eu agradeço, portanto, enormemente a oportunidade de usar a palavra, devolvo-a ao nosso presidente para a continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. A palavra ao nosso corregedor-geral, doutor Motauri. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarruba, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Em nome de Vossa Excelência, peço licença para cumprimentar a todos os demais eminentes e amigos integrantes desse colegiado, assim como a todos os servidores e também aos colegas aí que nos assistem. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer duas observações. Primeira, né, a associação faz pautas institucionais, pautas sindicais, e deve realmente fazê-las. Mas quando nós estamos aqui nesse conselho, discutir vantagens vencimentais e falamos de paridade, eu bem alume aqui a mim, que no judiciário não há verba de acumulação de funções, salvo o melhor juízo. Nós temos verba de acumulação de funções na nossa lei orgânica. Então, essa questão de paridade tem que ser bem vista, tem que ser vista de uma forma holística e não apenas unilateral. Lembrando também que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, não determinou o pagamento dessas verbas no âmbito do Ministério Público Federal sem antes consultar, e está em consulta, o Tribunal de Contas da União, para que o Tribunal de Contas da União se manifeste acerca da legitimidade ou não dessa verba, tal como deliberado anteriormente pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu gostaria, em segundo lugar, senhor presidente, de aderir às palavras do doutor Antônio Carlos da Ponte, nosso conselheiro, em relação a 3 excepcionais colegas que nos deixam agora por aposentadoria, o doutor Mundi, que foi nosso corregedor, o doutor José Heitor, o doutor Ponte já bem disse quem é o doutor José Heitor, um profissional e uma pessoa humana extraordinários, e assim como o doutor Nelson Bugalho, com quem tive a honra de trabalhar na área ambiental durante um bom tempo. O Ministério Público deixa de ter em seus quadros 3 colegas extraordinários, 3 exemplos de membros do Ministério Público, do que a sociedade espera de seus integrantes. Então, faço minhas as palavras do doutor Ponte, com vênia de Sua Excelência, e desejo aos 3 colegas muitos frutos, muitas venturas nesses novos passos que agora estão a seguir, já fora dos quadros da nossa instituição. São essas, senhor presidente, as considerações, e auguro a todos aqui uma excelente sessão. Obrigado, doutor Motauri. Com as palavras do nosso corregedor, rapidamente, cumprimento a todos os colegas envolvidos na área do consumidor, um trabalho realmente importante, muito especial, decorrente da nossa Constituição Federal de 1988, que praticamente comandou a criação de um Código de Defesa do Consumidor. Tenho laços de coração e laços familiares com a área do consumidor, posto que minha irmã, Maria Ângela Sarrubo, foi uma das que trabalhou, uma das profissionais que trabalharam e muito pelo Código de Defesa do Consumidor, junto de colegas de Ministério Público ilustres, já mencionados aqui, como José Geraldo Brito Filomeno, como Edgar Moreira da Silva, Zanelato, Parisina Zingler, Luiz Daniel Pereira Sintra, também colega aposentado, que são, sem sombra de dúvida, grandes referências na área do consumidor, assim como o Paulo Salvador Frontini, que foi nosso
Procurador-Geral de Justiça, foi secretário de Defesa do Consumidor e também um dos grandes, pode-se dizer assim, players na votação e aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Daí ao surgimento da Promotoria de Defesa do Consumidor no Ministério Público de São Paulo, e valorosíssimos colegas, nomeá-los aqui seria até perigoso, porque podemos esquecer algum grande nome, mas ficam aí os nossos cumprimentos e a nossa saudação a todos os profissionais que trabalham na área do consumidor nesta Semana do Consumidor. O doutor Motauri já adiantou o tema relacionado aos vencimentos, quando se fala em simetria, quando se fala em paridade. É importante destacar que ela existe, de fato, no que toca a subsídios, no que toca a carreira, no que toca às promoções, remoções, entrâncias, mas, evidentemente, essa simetria não é absoluta, até porque nós temos algumas vantagens a título pecuniário que a magistratura não tem. E o inverso também é verdadeiro, como, por exemplo, neste momento, com essa questão do auxílio-acervo em estudo aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, até porque o tribunal adotou critérios que, evidentemente, não podem ser pura e simplesmente copiados para o Ministério Público. O Tribunal de Justiça, por exemplo, não paga o auxílio-acervo para tribunal de júri. E aí nós teríamos que analisar se pagaremos ou não aqui para os promotores do Tribunal do Júri, temos que calibrar isso e adotar parâmetros corretos e justos para eventual implantação desta verba, que, diga-se, está ainda em exame no Tribunal de Contas da União. A Procuradoria-Geral de Justiça, obviamente, acompanha e adota todas as cautelas possíveis, primeiro, para, em sendo possível, implantar o quanto antes, segundo, para preservar a nossa instituição, para que não entremos aí de maneira assodada em algo que possa, porventura, vir a ser desconsiderado pelo Tribunal de Contas da União. Associação Paulista do Ministério Público, fui procurado pelo doutor Paulo Penteado, que pessoalmente me levou este requerimento, era o requerimento anterior à nossa gestão, está em análise, vamos dar uma olhada, dentro das características da instituição Ministério Público, olhando sempre para as nossas necessidades em termos de gestão institucional e também as nossas necessidades em termos orçamentários. Lembrando, fizemos reajustes em algumas verbas, lembrando que há pelo menos 2 anos e meio temos efetivamente uma falta de paridade nos nossos pagamentos com a magistratura, uma vez que estamos ganhando um pouquinho, alguns patamares aí acima. Então, é importante destacar que essa paridade, essa falta de paridade nesse campo, ela já existe há algum tempo, mas sempre em estudos, sempre atentos para darmos aí a maior tranquilidade possível aos colegas na execução árdua e competente de seus trabalhos diários nas promotorias de justiça em todo o estado de São Paulo. Com relação à eleição para o 5º Constitucional, são inúmeras as razões que levam os colegas a postularem ou pleitearem uma indicação na lista sextupla, mas, por óbvio, há, em primeiro lugar, uma política responsável da Procuradoria-Geral de Justiça na criação de cargos, em segundo lugar, acho que é de conhecimento público, é até notório, pode-se dizer, que com as inúmeras reformas previdenciárias e com o atual sistema remuneratório, as aposentadorias do Ministério Público de São Paulo não acontecem e há, de fato, um estrangulamento na ascensão ao 2º grau, na ascensão às procuradorias, o que muitas vezes pode fazer com que colegas procurem novos caminhos nas suas carreiras, o que é natural, por exemplo, através do 5º Constitucional, que é uma carreira também muito bonita, a magistratura, o Tribunal de Justiça. Então, vejo com muita naturalidade essa movimentação dentro da carreira Ministério Público, posto que há um número muito grande de promotores de justiça, mas também, por óbvio, como não poderia deixar de ser, de procuradores, um número pequeno, mas há interesse de procuradores, todos muito qualificados para tanto, que traz até um grau de dificuldade enorme para a escolha que devemos nós hoje fazer nesta sessão.
Por fim, quanto à questão do debate quanto à possibilidade, a capacidade eleitoral dos promotores de justiça, esse é um tema já muito discutido e que vem sendo discutido com profundidade, né? Já fizemos pelo menos 4 reuniões do Estado de São Paulo no ano passado, já temos marcadas pelo menos mais 3, e é um debate que pretendemos concluir dentro do projeto já apresentado neste Conselho, já apresentado à classe. Pretendemos concluir esse projeto até meados do meio do ano, junho, ou até final de maio, e apresentarmos um projeto que seja consistente, que reflita efetivamente a vontade da classe de democratização com análise que expressa efetivamente o pensamento de colegas da capital, do interior, de todas as instâncias, e que estão envolvidos nesse debate nas reuniões que temos feito. A próxima reunião será com o promotor procurador-geral de Justiça, que já está convidado, procurador-geral de Tocantins, que virá falar numa das circunscrições aqui de São Paulo. Só estamos batendo o martelo, doutor Luciano Casarotti, querido amigo, grande procurador-geral, e que nos trará um pouco da experiência, da sua experiência de promotor enquanto procurador-geral de Justiça, como o fizeram recentemente doutora Luciana, doutor Dalazen, e outros, doutor Comim, e outros colegas aí, promotores, procuradores gerais de Justiça do Estado de São Paulo. Então, doutor Marco Antônio, o projeto está, sim, em andamento, está a pleno vapor, pode-se dizer, e o nosso objetivo é que consigamos avançar nesse tema ainda neste semestre, ainda neste ano, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, Marco Antônio, por fim, com relação a enchentes, com relação aos problemas, as promotorias de habitação e urbanismo, através de até de provocação e em conversações, em reuniões com centros de apoio do meio ambiente, habitação e urbanismo, tem instaurado inquéritos civis, procedimentos de acompanhamento, por conta desses problemas que têm ocorrido em função das famosas águas de março, que têm vindo com toda a força, né? Aliás, daqui a pouquinho deve chover aqui no centro de São Paulo, e nós estamos, evidentemente, sempre atentos, né? Eu tenho conversado também com o governador do Estado de São Paulo, estive lá no litoral norte, ao lado do governador. Hoje, pela manhã, conversamos mais uma vez a respeito de litoral norte e de outros temas. Estamos atentos, estamos fazendo as cobranças necessárias, mas eu transmitirei à Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo a sua preocupação, doutor Marco Antônio, inclusive com relação a eventuais omissões da Sabesp e de outros órgãos de governo. Dito isto, eu penso que podemos avançar na nossa pauta. Primeiro item da nossa pauta é desistência extemporânea da inscrição para o 5º Constitucional. Com a palavra a doutora Tatiana, nossa secretária. Pois não. Após encerrado o prazo regimental, o doutor Marcelo Roveri enviou à secretaria um pedido de desistência da inscrição dele para figurar na lista do 5º Constitucional que será votado hoje. Ele disse que não fez a tempo, mas que por motivos de força maior, ele gostaria que seu nome fosse excluído da lista. Então, eu trouxe esse assunto para discutirmos antes da votação da lista. Alguma objeção, colegas? Pois não, doutor Saad? Não. Tudo bem. Nenhuma objeção? Acho que podemos. Só não votar no colega, então. Excluído, então, o doutor Marcelo Roveri da lista de candidatos à lista sextupla para o 5º Constitucional, Tribunal de Justiça de São Paulo. Item número 2 da pauta, ofício número 96/2023, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a elaboração da lista sextupla para provimento de um cargo de desembargador, 5º Constitucional, classe Ministério Público. Podemos iniciar a votação, se todos estiverem preparados para tanto. Sim. Então, vamos iniciar a votação. Vamos aí acompanhando. Doutora Tatiana, todos a postos.
Quem vota em primeiro lugar é o doutor Saad Maslum. Senhor presidente, primeiramente eu quero registrar que todos os inscritos são profissionais de altíssimo gabarito, colegas promotores, procuradores de justiça altamente gabaritados, todos certamente perfeitamente qualificados para figurar na lista sexta, e mais que isso, para integrar o Poder Judiciário paulista. É bastante difícil escolher uma lista de 6, são vários membros, mais de 30, e nós tentamos aqui compor uma lista que nós achamos mais adequada, com toda a dificuldade, certamente. Pois então, vamos lá. Eu indico, primeiramente, a doutora Márcia Lourenço Monassi, promotora da capital. Indico também o doutor Fernando Henrique de Moraes Araújo. Indico o doutor Mário Coimbra, presidente prudente. Indico também o doutor Walter Kenji Ishida. Igualmente indico o doutor Reinaldo Mapelli Júnior. E também indico o doutor Haroldo Costa Filho. Muito obrigado. Só, por favor, doutor Saad, nós temos uma lista aqui, ela está bem... o senhor votou doutora Márcia Monassi, doutor Walter Kenjicida, doutor Fernando Henrique de Moraes Araújo, doutor Mário Coimbra, sim, doutor Mapelli e doutor Haroldo, é isso? Exatamente, Reinaldo Mapelli Júnior e Haroldo Costa Filho, de Ribeirão Preto. Você anotou aí? Tá bom. Agora, doutor Giuliotti, por favor. Senhor presidente, esse é um dos momentos mais difíceis aqui do Conselho Superior. Eu tentei evitar esse momento de duas maneiras. Primeiro, eu orei muito para que não abrisse nenhuma vaga para o quinto constitucional. Depois eu pensei em conseguir um atestado médico e não participar da sessão de hoje. Mas acho que isso não seria justo com os colegas, todos que aguardam os nossos votos. É um momento extremamente difícil, de 33 colegas extremamente valorosos, escolher 6. Eu vou indicar os 6 e peço que os demais, que os 28 que ficaram fora dessa relação, que me perdoem, mas é um momento extremamente difícil, como numa relação de colegas tão qualificados, escolher 6 nomes é bastante difícil, é um momento difícil, e como eu disse, se pudesse, eu não estaria aqui hoje para vivenciar esse momento, mas nós vamos lá, eu acho que é a minha obrigação, eu fui eleito para isso, e tenho que enfrentar. Então, eu também acompanho Márcia Lourenço Monassi, Fernando Henrique de Moraes Araújo, doutor Mário Coimbra, doutor Walter Kenji Ishida, doutor Reinaldo Mapelli Júnior e doutor Haroldo Costa Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Acho que foi igual ao doutor Saad, né? Perfeito. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, demais conselheiros, eu concordo com Vossa Excelência, doutor Giuliotti. Nós estamos pela terceira vez, se eu não me engano, procedendo à indicação, né? Acho que na nossa gestão, acho que essa é a terceira indicação, a indicação para o quinto constitucional. E é um momento difícil, principalmente quando temos uma lista de 33 colegas, todos eles absolutamente capacitados para que possam integrar uma nova carreira tão bonita que é a magistratura e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pedindo licença e pedindo desculpas, não, mas dizendo aos demais colegas que não serão indicados por mim, que outras vagas virão, doutor Giuliotti, e talvez venham ainda na nossa gestão. E fica aqui, portanto, as minhas indicações. Doutora Márcia Lourenço Monassi, promotora de Justiça da Capital. Doutor Fernando Henrique de Moraes Araújo,
Doutor Mário Coimbra, promotor de justiça de Presidente Prudente. Doutor Walter Kenji Ishida, procurador de justiça. Doutor Reinaldo Mapelli Júnior, promotor de justiça da capital. Doutor Haroldo Costa Filho, promotor de justiça da comarca de Ribeirão Preto. São essas as minhas indicações, senhor procurador-geral. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Nós precisaríamos de pelo menos 5 vagas no Tribunal de Justiça para acomodar todos os colegas que se inscreveram nessa vaga cuja votação nós estamos realizando. Todos esses colegas são colegas competentes, colegas denodados, que eu não tenho dúvida alguma que irão bem representar o Ministério Público no Tribunal de Justiça. Alguns com quase 40 anos de carreira, outros com menos de 20 anos de carreira, o que é, sem dúvida alguma, um motivo de preocupação, não é? Mesmo porque, como já foi colocado aqui pelo conselheiro Bonilha, nós já chegamos a enfrentar situações no passado em que sequer nós tínhamos um número de inscritos suficientes para a elaboração de uma lista sexta. Mas, diante da imperiosidade que se faz da indicação dos 6 nomes, e é muito importante aqui deixar claro que essa é uma indicação, não é uma escolha, é uma indicação que leva em consideração remanescentes de listas, colegas que já estão disputando há algum tempo, outros pela primeira vez. Eu passo a indicar os meus nomes. Os meus nomes são os seguintes: Dr. Mário Coimbra, promotor de justiça de Presidente Prudente. Dr. Walter Kenji Ishida, procurador de justiça. Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo, promotor de justiça criminal. Dr. Reinaldo Mapelli Júnior, promotor de justiça da capital. Dr. Haroldo Costa Filho, promotor de justiça de Ribeirão Preto. E doutora Márcia Lourenço Monassi, promotora de justiça criminal. São esses os meus 6 nomes. Doutor Antônio Calil. Bom, muito bem, eu não preciso destacar a dificuldade que é conseguir escolher os colegas para indicação, então vou passar diretamente a indicação. Eu voto no doutor Walter Kenji Ishida, doutor Mário Coimbra, doutor Miguel Tassinar de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi, doutor Luiz Fernando Rocha e doutor Hernani de Menezes Vilhena Araújo. Vilhena Júnior, perdão. Estou ajudando a doutora Tatiana aqui. Tudo bem? Pegou. Obrigado, doutor Calil. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Eu compartilho das manifestações dos colegas que me precederam em relação às dificuldades para proceder às escolhas, às indicações nesse momento. E, sem mais delonga, passo as minhas indicações. Dr. Walter Kenji Ishida, Dr. Fernando Henrique de Moraes Araújo, Dr. Miguel Tassinari, doutora Marta Monassi, Dr. Luiz Fernando Rocha e Dr. Hernani de Menezes Vilhena Júnior. Quero pegar também Luiz Fernando Rocha e Hernani. Obrigado. Estou demorando aqui, que estou tentando anotar também. Peço desculpas. Obrigado, doutor Jurandir. Doutor João Machado de Araújo Neto.
Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Compartilho dos colegas que me antecederam em relação à grande dificuldade na escolha, né, dentre colegas, dentre postulantes tão brilhantes, mas, enfim, é preciso escolher 6. Então, a minha relação, eu voto em Dr. Walter Kenji Ishida, Dr. Reinaldo Mapelli Júnior, Dr. Miguel Tassinari de Oliveira, doutora Márcia Lourenço Monassi, doutor Luiz Fernando Rocha e doutor Hernani de Menezes Vilhena. Obrigado. Que ele mudou a Walter Ishida, né? Feito. Obrigado, doutor João Machado. Agora, a doutora Tatiana Bicudo. Também compartilho da dificuldade que os demais colegas expuseram, todos são excelentes colegas, mas se trata apenas de uma indicação. Então, eu voto na doutora Márcia Monassi, no doutor Walter Kenji Ishida, no doutor Miguel Tassinari, no doutor Luiz Fernando Rocha, no doutor Hernani e no doutor Mário Coimbra. Mário Coimbra. Doutora Tatiana, obrigado. Doutor Bonilha. Senhor Procurador-Geral, novamente agradeço pela concessão da palavra, renovando os cumprimentos a todos os que se inscreveram e todas que se inscreveram. Conheço a cada um pessoalmente, poderia dar um testemunho pessoal, enaltecendo as virtudes e as qualidades positivas de cada um e de cada uma. E sei que qualquer que venha a ser indicado, o Ministério Público estará muitíssimo bem representado. No entanto, essa espinhosa e desafiadora atribuição do Conselho nos faz com que selecionemos apenas 6 dos 30 nomes inscritos e, portanto, passo agora a indicar os nomes que a mim me pareceram os mais indicados nesta ocasião, pedindo, se possível, a compreensão daqueles que não foram indicados. Eu indico, portanto, a doutora Márcia Lourenço Monassi, o doutor Fernando Henrique de Moraes Araújo, o doutor Haroldo Costa Filho, o doutor Mário Coimbra, o doutor Walter Kenji Ishida e o doutor Reinaldo Mapelli Júnior. Muito obrigado. Mário Coimbra, né? Podia manter a ordem, fica mais fácil. Peguei. Doutor Motauri. Senhor presidente, eu indico, conforme os critérios, primeiro, o remanescente de lista, que teve boa votação, bom sufrágio junto ao egrégio órgão especial do TJ, a doutora Márcia Lourenço Monassi. Indico os 2 procuradores de justiça, o doutor Walter Kenji Ishida e o doutor Robson Félix Bueno, são 3 votos até aqui. Indico o doutor Mário Coimbra, é o 4º voto. Indico o doutor Reinaldo Mapelli e indico o doutor Luiz Fernando Rocha. Já foi, né?
Muito bem, então eu voto no doutor Hernani. Voto Hernani Menezes Vilhena Júnior, doutor Luiz Fernando Rocha. Voto no doutor Fernando Henrique Araújo. Opa, estou marcando errado aqui. Voto na doutora Márcia. Quantos votos? 1, 2, 3, 4. Faltam 2 votos. Voto no doutor Miguel Tassinari. O doutor Miguel aqui, que eu não acho, achei. Doutor Miguel Tassinari. E voto no doutor Walter Kenji Ishida. Vamos lá, agora a dúvida. Então, doutora Tatiana, se puder... Tá. Doutor Robson, com 1 voto. Doutor Walter Kenji Ishida, com 11 votos. Doutor Reinaldo Mapelli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Doutor Mário Coimbra, 1, 2, 3, 7, 8 votos. Doutor Haroldo Costa Filho, 5 votos. Doutor Miguel Tassinari, 5 votos. Doutora Márcia Monassi, 11 votos. Doutor Fernando Henrique de Moraes Araújo, 5, 6, 7 votos. Doutor Luiz Fernando Rocha, 6 votos. Doutor Hernani de Menezes Vilhena Júnior, 5 votos. 1, 2, 3. 6. Bom. 7. Acho que fecha, né? Acho que Márcia e Walter, 11. Com 7 tem que ver a antiguidade na carreira, não é isso? 13. Fechou com 7, é isso? 6, Luiz Fernando, tá. Márcia 11, Ishida 11, Mário Coimbra 8, Fernando Henrique 7, Mapelli 7 e Luiz Fernando 6. Isso aí. É isso aí mesmo. Repetindo, anunciando aqui agora, na lista sextupla, doutor Walter Kenji Ishida, com 11 votos, doutora Márcia Lourenço Monassi, com 11 votos. Doutor Mário Coimbra, com 8 votos. Doutor Reinaldo Mapelli, com 7 votos. Doutor Fernando Henrique Araújo, com 7 votos. E doutor Luiz Fernando Rocha, com 6 votos. É isso? É isso, colegas. Fechamos a lista. Vencida esta etapa, item número 3 da pauta. Mais uma vez, cumprimentando todos aqueles que se inscreveram e, obviamente, reiterando tudo quanto foi pontuado a respeito, acerca da grande, enorme dificuldade em montarmos essa lista diante de tantos nomes extremamente qualificados para aparecerem, para figurarem na lista sexta. Tem número 3 da pauta, pedidos de autorização para residência fora da comarca, doutor Felipe Viana de Santa Rosa, 5º promotor de justiça de Cotia, doutor Rafael Belucci,
34º Promotor de Justiça de Campinas, voto dos relatores é favorável, também o parecer da Corregedoria, indago se podemos aprovar. Podemos aprovar, colegas? Aprovados, então, os pedidos dos colegas doutor Felipe de Santa Rosa e doutor Rafael Bellucci. Com isso, vencemos a primeira etapa. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza. Pois não? Salvo engano, tem um tópico aqui que é o 3, fixação de critérios de entrância inicial e intermediária. Doutor Ponte, isso foi retificado a pauta, porque ali é feita a publicação antes e depois, se houver impugnações ou se não houver, aí a gente coloca em pauta. Desculpa. Perfeito, doutora Tatiana. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nada. Excelente. Com isso, encerramos essa primeira etapa. Eu peço vênia para deixar a reunião por conta de compromissos no gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Cumprimento a todas e todos. Desejo uma boa segunda etapa desta reunião, uma boa semana, muita saúde, muitas alegrias. Obrigado mais uma vez aos senhores servidores, aos colegas que nos assistiram. Uma boa tarde a todas e todos. Muito obrigado. Passo a presidência dos trabalhos para o nosso querido decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, doutor João, mais uma vez. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. E agradeço pela participação e entendemos os compromissos de Vossa Excelência.